leitura de Mateus 26, 36 em diante. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus irmãos, aqui está a agonia de Jesus no Getsemane. Como os irmãos sabem, Jesus tinha feito a sua última ceia e agora Jesus está aqui no Getsemane em oração. O Getsemane era um jardim. E este jardim, ele era murado com uma cerca viva, com oliveiras. Então era um jardim circundado por oliveiras. E este jardim tinha uma entrada. E Jesus chega ali com seus discípulos, neste jardim de Getsemane. Jesus estava acostumado a orar ali. E também o traidor Judas sabia que Jesus ia constantemente ali orar. E o traidor marcou então aquele lugar para levar os inimigos de Jesus para o prender. Jesus sabia que estava chegando a sua hora. Ele chama Pedro, João e Tiago para adentrarem naquele jardim e deixa os demais discípulos à porta. Talvez fosse um costume de Jesus, em algumas ocasiões, fazer isto, porque os discípulos, ficando à porta, eles estavam ali protegendo a entrada, impedindo que alguma pessoa inoportuna entrasse ali e prejudicasse aquele momento tão especial, tão ímpar, que era o momento da oração. O horário em que isto estava acontecendo, pelo que aconteceu durante o dia, pela realização da ceia, por tudo mais, devia ser perto da meia-noite. A semana tinha sido uma semana estafante. E o dia também muito cansativo. E a fadiga estava tomando conta deles. Eles estavam muito cansados. E Jesus também estava muito cansado. Mas embora Jesus estivesse muito cansado, havia algo ainda por fazer naquela noite, antes dele ser entregue aos seus algozes para ser crucificado. Havia algo por fazer. Ele precisava orar. Ele precisava se preparar para aquele momento. E era necessário
que os discípulos também se preparassem para aquela hora, para aquele instante. E ele recomenda aos discípulos: vigiai, orai. A carne está pronta, o espírito está pronto, a carne é fraca. Mas os discípulos não atenderam ao chamado do mestre, como os irmãos sabem. Eles dormiram. Por 3 vezes Jesus os chamou. Mas o objetivo que Jesus queria com os discípulos, ele foi atingido, porque Jesus queria que os discípulos o ouvissem orando. Era necessário que eles escutassem bem esta oração. E esta oração foi feita em voz alta. Jesus orou em voz alta, justamente para que os discípulos o ouvissem. E por 3 vezes ele fez a mesma oração. Mas esse texto, este episódio, nos mostra primeiramente uma coisa: a tristeza de Jesus. Jesus ficou profundamente triste naquela hora. A sua oração foi: Pai, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Qual seria a causa de tamanha tristeza de Jesus? O texto diz, Jesus fala aqui, que a sua alma estava, o versículo de número 38 diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Observem, a minha alma está profundamente triste até a morte. Será que essa linguagem que Jesus usou aqui foi hiperbólica? Quer dizer, foi um exagero que Jesus, uma figura de linguagem? Não. Esta expressão de Jesus aqui foi uma expressão literal. Naquele instante, era um instante e um momento em que aquela tristeza profunda de Jesus poderia ter levado à morte. E ele morreria sim, naquela hora, se o Pai não o tivesse preservado para aquela morte que ele teria que morrer, morte de cruz. O evangelista Lucas, relatando este mesmo episódio, ele fala que quando Jesus orava, a sua tristeza, a dor que estava em sua alma, era tamanha que o seu suor se transformava em gotas de sangue que corriam sobre a terra. É o registro de Lucas em 22, 44. Bem, segundo uma pesquisa que nós fizemos, esta situação do suor transformar-se em sangue é uma enfermidade rara, porém bem documentada. Embora ela seja rara, há bastante documento sobre ela. Conhecida como hematidrose, que às vezes acontece sob a aflição emocional muito intensa. Vasos capilares subcutâneos estouram sob tensão e o sangue se mistura com a transpiração saindo pelas glândulas de suor. Então Cristo não exagerou quando disse que a sua alma estava profundamente triste até a morte, e que ele poderia morrer naquele estado de intensa pressão que ele estava sentindo. Mas qual a causa dessa tristeza de Jesus? Por que estava Jesus assim tão triste? Não era por causa do sofrimento físico que ele iria ter. Não era por causa da humilhação pela qual ele iria passar. Não era por causa dos cravos e dos espinhos,
mas porque ele iria absorver a ira de Deus. A ira de Deus pelo pecado do homem iria cair sobre ele. E é esse o sentido de cálice na palavra de Deus. O cálice na palavra de Deus significa a ira de Deus caindo sobre os homens. Nós lemos em Isaías 51, 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que a mão do Senhor, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotastes. Se os irmãos forem ver, as profecias indicavam a ruína de Jerusalém, o cerco de Jerusalém, aquela coisa terrível que aconteceu, aquele juízo tremendo que caiu sobre Jerusalém. Então, o juízo que iria cair sobre Cristo, a ira que iria cair sobre Cristo, não pode nem ser comparada à ira que ia cair sobre Jerusalém. Não estou exagerando em dizer que, se vocês forem olhar para os juízos de Deus no Apocalipse, onde vocês veem aqueles juízos tremendos que vai acontecer sobre a terra, aqueles juízos não podem ser comparados com o juízo que caiu sobre Jesus, sobre a ira de Deus que caiu sobre Jesus. Porque nós temos que pensar que Jesus recebeu a carga de todos os nossos pecados, carga de adultérios, de prostituições, de roubos, de assassinatos, assassinatos requintados, assassinatos feitos com muita maldade, tudo aquilo que vocês estão vendo e que está acontecendo à nossa volta de pecado, porque isso são só frutos, né? O pecado é uma árvore, o pecado é uma árvore. Os frutos são a morte, são o roubo, são a violência, a maldade, tudo isso são os frutos. A árvore é o pecado. E a árvore, com todos os seus frutos, caíram sobre Jesus, iam cair sobre Jesus, e ele antevia este momento. Ele sabia que este momento iria acontecer. Mas não pense só no pecado. Pense nas consequências do pecado, pense na AIDS, pense no câncer, pense na lepra, pense na pneumonia, pense em todas as doenças que você conhece, que são consequências do pecado e que significa o cálice que Jesus iria beber. Mas você pode pensar o seguinte, mas como pode ser isto? Esse cálice só poderia ser bebido, essa situação só poderia ser enfrentada pelo Filho de Deus, pelo Verbo encarnado. Ele veio especialmente para passar por esse momento de transe, de dor. E ele, como Filho de Deus, ele não foi concebido em pecado como nós. Ele foi concebido como homem, mas não como pecado. Embora ele sentisse tudo aquilo que um homem sente: fadiga, cansaço, dor, fome, sede. Mas a inclinação pelo pecado, pela maldade, ele não tinha. Embora mesmo cansaço, dor, fadiga, emoções de tristeza, de choro, de pranto, possam se constituir tentações para o homem, e ele foi tentado. Satanás o tentou com a fome, Satanás o tentou com a sede, Satanás o tentou de todas as maneiras, atacando no seu aspecto humano, não no seu aspecto divino. Ele atacou no seu aspecto humano. Então o Filho de Deus, sem pecado, ele iria absorver toda essa carga de pecado, todo esse cálice do pecado, com as suas consequências. Ele antevia este momento. E o cálice que ele pediu para Deus, que se Deus pudesse evitasse. Cristo naquela hora estava com medo, e um profundo medo, mas era um medo legítimo, um medo de um homem,
de um Deus feito homem. Cristo estava sob intensa pressão. E se houvesse um modo de escapar, ele pediu para o seu pai: livra-me se houver algum meio de eu escapar desta situação. Mas como nós sabemos, não houve meio para Cristo escapar. E ele então, aquela tristeza profunda, ele nutriu naquela hora. Mas naquela hora de tristeza, ele orava, e a sua oração, vocês têm aqui registrado e nós pronunciamos: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não é para nós muito interessante nós vermos que o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, porque bastava ele pedir, ele mesmo disse: basta eu pedir ao Pai e o Pai mandará legiões de anjos para me livrar. O Todo-Poderoso. Mas para aquilo ele veio. Então, na sua oração, ele expressa o seu medo, a sua angústia, a sua dor, as tensões pelas quais ele estava passando como homem. Ele pede um escapismo, uma maneira de escapar. Mas logo em seguida, ele ora: todavia, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. O Filho de Deus, embora em profunda tristeza, dor de alma, se inclina obediente à vontade do Pai. Esta é a sua oração, que traz uma porção de lições para nós. Homens que sempre querem escapar até de coisas pequenas, até de problemas banais, até de coisinhas sem importância. Como pastor, eu já vi pessoas virem pedir oração até pelos seus gatinhos. Como pastor, eu já vi pessoas com o dedinho apenas machucado, um ferimentozinho pequenininho, de nada, talvez provocado por uma agulha, pedir oração. Mas essas coisas pequenas revelam outras coisas pequenas, das quais nós queremos fugir. E muitas vezes nós não conseguimos fugir de certas situações. Há situações que vêm sobre nós que não há como escapar ou fugir. Mas nossas situações, sejam elas quais forem, são pequenas demais, infinitamente pequenas demais. Lembremos-nos do Cristo que, naquela hora, se recorreu ao Pai em oração e enfrentou aquele transe de tristeza e dor, por amor de nós, sacrificando-se para a nossa salvação. Lembremos-nos também que neste momento ele orou, estava cansado, era homem, estava como homem, vencendo a prova como um homem, estava cheio de fadiga, era meia-noite, os discípulos não aguentaram. Mas ele permaneceu firme ali, e por 3 vezes orou ao Pai, fez a sua oração. Quando nós, em momentos bons, não oramos, e também em momentos ruins não oramos, quando nós negligenciamos tanto a oração, o nosso mestre orou. No último momento, ele nos deu um exemplo de homem que ora, que enfrenta os problemas orando. Mas, irmãos, também há nesse texto uma lição importante, que é quando o filho diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, em Tito 1, diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos.
antes dos tempos eternos. A promessa é antes dos tempos eternos. A promessa é antes de existir o tempo. Então, antes de existir o tempo, a Trindade Santa em conselho, a Trindade Santa, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, se reuniram. E o Pai e o Filho prometeu ao Pai. O Filho disse ao Pai que viria ao mundo. E isto antes, olha, queridos, nós desprezamos tanto a nossa salvação. Nós não a valorizamos como deveríamos valorizar. Porque o compromisso do Filho com o Pai foi feito até mesmo antes da criação. A criação não foi um acidente. O propósito de Deus foi criar o homem, sabendo que o homem iria pecar, e sabendo que teria que resgatar este homem, ainda assim, porque o seu santo propósito de recolher filhos adotivos para ele, de formar uma geração de homens que fossem sacerdotes, uma geração sacerdotal, e ao mesmo tempo uma geração de reis, e ao mesmo tempo uma geração de servos, nos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, diz a palavra do Senhor. O Filho se inclinou obediente ao Pai. Então Jesus sabia que ele não tinha como fugir daquele momento. Ele estava concorde, foi algo que ele pactuou com o Pai, foi um pacto feito dentro da Trindade, num mistério glorioso que nós não podemos penetrar, mas podemos apenas olhar de soslaio. Só podemos olhar superficialmente este momento da eternidade, quando o Pai disse: eis aqui, Senhor, eu me apresento diante de ti. No livro da lei está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade. É um salmo messiânico, é um salmo que se projeta para além da eternidade, aquele momento em que o Deus Jeová triuno, o Filho, fez um pacto com o Pai de se molar, de se entregar, de deixar escrita para sempre na história do homem, do céu e dos anjos, o grande amor de Deus, com uma capacidade incrível de se doar e de se entregar por homens como nós. Então o Filho se submete ao Pai numa submissão perfeita, numa obediência perfeita. Pode parecer que ali havia um disparate. Ali havia a vontade do Pai e a vontade do Filho, mas não havia isto. Havia somente uma vontade, a vontade de Deus Pai, que era a vontade de Deus Filho, e que era a vontade do Espírito Santo. E Cristo se inclina a esta vontade. Aqui nesse texto ele fala algumas vezes meu Pai, meu Pai. É o único texto da Bíblia que nós lemos esta expressão, meu Pai. Você pode encontrar Pai, mas meu Pai, saída da boca de Cristo, você só vai encontrar nesta expressão. E é interessante que aqui ele fala meu Pai, mas quando ele está sendo crucificado e o Pai está lançando sobre ele a sua ira, e ao mesmo tempo voltando as costas para ele, ele não fala meu Pai, ele fala Elohim, Elohim, Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Ali não era o Filho,
Ali era o homem pecador. Ali era eu e você. Aí era toda a humanidade sendo representada por ele. Mas nesta oração ele fala, meu pai, Abba, Abba, uma expressão no aramaico. E essa expressão no aramaico indica o balbuciar dos lábios de uma criança falando, meu papai, meu paizinho. Podemos imaginar que só Cristo sofreu? Não. Deus Pai sofreu, Deus Filho sofreu, Deus Espírito sofreu, na mesma intensidade. Porque você que é pai, você pode imaginar por uns momentos, o pai queria jogar sobre os filhos todo o peso dos nossos pecados. Ouvir do filho uma oração como esta, um langor pungente. Papai, meu paizinho. Realmente, queridos, a Bíblia nos coloca sobre nós um desafio, uma pergunta muito importante. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Como seremos negligentes? Como seremos displicentes? Ou como seremos soberbos diante de um quadro como este? Que nós possamos nos voltar para este Cristo que sentiu uma tristeza mortal no Getsemane, que teria morrido ali, não fosse ele poupado pelo Pai, porque a morte dele teria que ser morte de cruz. Um Cristo que sofreu toda a ira. Reclamaremos nós? Iremos nos voltar contra Deus? Se o Cristo não suportou só nossos pecados, como as consequências de nossos pecados. Olhemos para os hospitais cheios de doentes e de enfermidades. Olhemos para as guerras. Olhemos para as perdas de mãe. Olhemos para os filhos orfanados de pai. E olhemos sobre toda esta carga da ira de Deus caindo sobre os ombros do Filho, por amor a mim e por amor a você. Isso nos deve tornar mais humildes, abaixar mais a nossa bola, fazer com que não tenhamos um nariz empinado, um coração cheio de vaidade ou cheio de orgulho, mas que busquemos em Deus uma vida que se aproxime da vida do nosso Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pai, nos abençoe nesta noite com Tua graça, porque Tua morte trouxe graça para nós. Tua morte trouxe vida para nós, ó Pai. E permita que isso não tome o nosso coração como motivo de orgulho ou de ufanismo, mas que encha de humildade, contemplação e santidade o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.